Olá, boa tarde. Hoje eu vou falar um pouco sobre introversão no mercado de TI. E, ao final dessa palestra, vocês vão saber um pouco mais sobre o que são pessoas introvertidas, como o mindset atual do mercado percebe e afeta essas pessoas, principais dificuldades que elas enfrentam, qual a melhor maneira de prosperar sendo uma pessoa introvertida e como não tornar a vida dessas pessoas mais difícil. Mas, antes de prosseguir, eu queria me apresentar um pouquinho melhor para vocês. Aqui vocês podem ver uma foto minha no meu habitat natural. Eu estou deitada no meu sofá com a minha gatinha, a Paige. Aí não dá para ver, mas eu estou com o meu Kindle no colo. Eu sou desenvolvedora na ThoughtWorks há 2 anos e trabalho com desenvolvimento há mais ou menos uns 6 anos. Essa é a minha segunda Python Brasil. E eu sou muito fã de cinema. Inclusive, a pessoa que me disser a qual filme o título da minha palestra faz referência vai ganhar um saquinho de bala. Aguenta aí. É a primeira pessoa, tá, gente? Só tem um saquinho. E acho que a informação mais importante sobre mim para essa palestra é que eu sou uma pessoa introvertida há 26 anos. Bom, mas o que é ser uma pessoa introvertida? Só um pouquinho que eu vou arrumar um negocinho aqui no slide. Ou não vou arrumar? Beleza. O que é ser uma pessoa introvertida? Além de ser uma pessoa que gosta muito mais de gatos do que de seres humanos, uma pessoa introvertida é alguém que prefere ambientes calmos e minimamente estimulantes. Ao contrário de pessoas extrovertidas que ganham energia através de interações sociais, pessoas introvertidas precisam gastar energia para interagir socialmente e recuperam essa energia após passarem algum tempo sozinhas. Bom, talvez só essa definição já seja o suficiente para gerar alguns alertas na mente de vocês, mas o ambiente de tecnologia pode ser, e muitas vezes é, um verdadeiro inferno para pessoas introvertidas. Começando por open spaces e pareamento. Pessoas introvertidas não funcionam bem em ambientes lotados. Elas precisam de ambientes calmos para conseguirem se concentrar e produzir de maneira eficaz. E em ambientes calmos elas conseguem ser mais criativas, mais produtivas e trabalhar melhor. E o que a gente normalmente tem na TI? A gente tem open spaces, que são aqueles escritórios abertos, com todo mundo junto, pessoas falando o tempo todo, andando para lá e para lá o tempo todo, existindo o tempo todo. E é um verdadeiro caos. E as pessoas elas acham que só porque elas estão no mesmo ambiente que tu, elas podem fazer uma pergunta de sim ou não pessoalmente, ao invés de usar o chat, como todo mundo. Então pode ser bem complicado. E também, em algumas empresas, existe a prática de pareamento constante. Agora, imagina uma pessoa que precisa de um ambiente calmo para conseguir se concentrar profundamente, tendo que trabalhar, se comunicando constantemente com a pessoa o tempo inteiro. Brainstorm Networking. Pessoas introvertidas, elas buscam sentido nas suas interações. Então, a gente não gosta muito de conversas sem profundidade e com pouco significado. O problema é que conversa sem profundidade e sem muito significado é praticamente a definição de trabalho de uma pessoa desenvolvedora. E a gente também não gosta muito de interações sociais desnecessárias. O que acontece normalmente em sessões de brainstorm? A gente é obrigado a pensar em grupo.
Veja bem, não é tomada de decisão em grupo, não é colaboração em grupo, é pensar em grupo. E essa é normalmente utilizada como sendo a única forma válida de se resolver um problema. E daí, quando tem uma pessoa que normalmente não fala muito nesse tipo de cenário, ela provavelmente vai receber um feedback de que ela não está muito engajada no time e deveria estar participando mais. E quanto ao networking, então é muito difícil para pessoas introvertidas falar por falar. E a base do networking é falar por falar. Então, isso é outra coisa que é extremamente difícil para pessoas introvertidas, justamente porque a gente busca significado nas nossas interações. Padrão extrovertido. Todo mundo espera que você se comporte como uma pessoa extrovertida. E quando você não faz isso, você precisa ser corrigido. Teve uma época que o padrão da tecnologia era o homem branco, hétero, sentado lá no seu porão, isolado, produzindo código sozinho. Esse padrão mudou e, atualmente, o padrão é o homem hétero, branco, que se comunica com todo mundo, faz networking, fala o tempo todo como seu trabalho é importante. E quando uma pessoa ela não se encaixa nesse padrão, normalmente se tenta corrigir ela para que ela se encaixe nesse padrão. E existem muitos equívocos sobre introversão. Então, antes da gente prosseguir na palestra, eu gostaria de desmistificar algumas coisas para a gente dar continuidade. Introversão não é sinônimo de timidez. Timidez é quando uma pessoa fica nervosa ou desconfortável em situações, interações sociais. Uma pessoa introvertida, ela não necessariamente fica desconfortável ou nervosa durante uma interação social. Ela só se desgasta com aquela interação. Tanto uma pessoa introvertida quanto uma pessoa extrovertida pode ser uma pessoa tímida. Não é só porque tu é extrovertido que tu vai sair falando com todo mundo, subindo no palco e chamando atenção para si mesmo. Não é assim. Uma coisa que acontecia muito comigo era que, por eu ter muitas interações desgastantes no meu trabalho, eu acabava ficando muito fechada para interações que eu gostaria de ter em outros momentos. Pessoas introvertidas são socialmente esquisitas. Tá, eu sei que de vez em quando a gente não se ajuda. Mas isso é uma característica que não necessariamente está relacionada à introversão. Uma prova disso é que uma pesquisa feita pela, não sei falar esse nome, Career Enterprises, Winsnick Career Enterprise, revelou que 60% dos advogados de Nova York são introvertidos. E essa é uma profissão que exige uma certa desenvoltura na frente das pessoas e também uma boa quantidade de carisma. Pessoas introvertidas odeiam pessoas. Assim, ó, eu prefiro gatos. Mas é um mito de que pessoas introvertidas odeiam pessoas e são antissociais. Isso acontece porque a gente normalmente evita conversas triviais e jogar a conversa fora. E, às vezes, isso é visto como antipatia. A gente evita fazer, normalmente, perguntas que a gente realmente não quer saber a resposta. Então, a gente não vai perguntar, como é que você está? Como é que está o projeto? No que tu trabalha? Se a gente realmente não quiser saber isso. E não é antipatia, é justamente o contrário. Porque quando a gente faz esse tipo de pergunta e a gente realmente não quer saber, parece falso. E parece que a gente está enganando a pessoa. Então, a gente só se sente extremamente desconfortável fazendo isso. Sempre, introvertidos, normalmente, quando eles estão interagindo, a gente busca conexões profundas quando a gente está conversando com as pessoas. A gente quer ter conversas profundas e conexões com significado. Pessoas introvertidas não trabalham bem em grupo ou em times. Não. Apenas a forma como a gente interage em times e equipes são diferentes. É diferente. A gente não vai ser aquela pessoa
que durante a reunião vai estar falando o tempo todo, vai estar levantando a mão, vai estar dando várias opiniões, uma atrás da outra. A gente talvez vai ser uma pessoa que vai passar a reunião toda em silêncio e depois, num outro momento na mesa, vai levantar uma ideia referente àquela reunião que passou há 2 horas atrás. Ou vai propor uma nova forma de interação ao time. Eu trabalhei com times praticamente durante a minha carreira toda. E, na maioria das vezes, alguns eu realmente vou ficar devendo, mas eu adorei trabalhar nos times que eu trabalhei. Só que a maneira que eu interagia era diferente do que provavelmente uma pessoa extrovertida interagia. Ser uma pessoa introvertida é uma escolha. Então, não é como se a gente pudesse deixar de ser introvertido. O caminho, o jeito que o cérebro de uma pessoa introvertida responde a estímulos é diferente do que uma pessoa extrovertida. Quando a gente está num evento, numa situação de interação social, o caminho que o estímulo no cérebro de uma pessoa introvertida percorre é muito mais longo do que numa pessoa extrovertida. E ele percorre várias partes do cérebro, sendo 2 delas a parte que percebe erros. Um dos superpoderes dos introvertidos é que a gente é muito atento a detalhes, e nisso vem junto erros que a gente está cometendo. Então, normalmente, a gente está bastante ciente dos erros que a gente está cometendo no momento que a gente está cometendo, e também a parte que avalia resultados. Então, um evento para uma pessoa introvertida não é só um evento. A gente está recebendo aquele estímulo, avaliando possibilidades, vendo erros, detalhes, muita coisa está acontecendo. Então, é bem mais difícil ter uma resposta imediata àquele estímulo. Vocês acharam que não ia ter um viés machista nessa história? Achou errado, otário. Então, normalmente, quando a gente está em treinamentos de liderança para mulheres, a gente ouve muito, eles são muito focados em autopromoção, em como falar, como te mostrar com orgulho, em como promover a tua marca pessoal. Só que não é um pouco falho combater o viés de discriminação de gênero com um outro viés, que é o do ideal extrovertido? Dessa forma, a gente força mulheres introvertidas a fingir serem algo que elas não são, para se encaixar num padrão de liderança masculina que o mundo já está mais do que cheio e que, em alguns momentos, nem sequer é eficaz. Para entender melhor isso, tem um TED Talk muito interessante, que é Why Do So Many Incompetent Men Become Leaders? Traduzindo, é por que tantos homens incompetentes se tornam líderes? Então, durante muito tempo, eu achei que a culpa de esse turbilhão de emoções, esse pequeno inferno que eu estava vivendo na TI, era culpa da cultura ágil e da cultura de time. Só que, embora algumas coisas tenham colaborado, o problema, no fundo, não é do ágil, não é da cultura de time. O problema são as pessoas. O problema não é o pareamento. O problema é tu querer forçar pessoas a produzirem somente sobre esse tipo, só produzirem com pareamento. O problema não é a sessão de brainstorms. É tu obrigar pessoas a serem capazes de resolverem problemas com essa abordagem. O problema não é o líder homem extrovertido que fala durante todas as reuniões, que se autopromove, que faz networking. O problema é as pessoas considerarem esse perfil o único perfil válido de liderança. A moral da cultura de time é tu ter um grupo diverso de pessoas que possam contribuir, cada uma com seu background e suas experiências. No momento que tu impede um grupo de pessoas de dar o seu melhor em prol do processo, tu não entendeu a cultura de time.
Bom, agora eu quero falar com as pessoas introvertidas da sala, minha galera aí, que dá umas dicas de como sobreviver a um mundo extremamente extrovertido, um mundo que não cala a boca nunca. É difícil, galera. Quero dar algumas dicas. A primeira das dicas é autoconhecimento. Eu demorei muito tempo para descobrir que eu era uma pessoa introvertida e mais tempo ainda para descobrir que não tinha nada errado em ser assim. E a partir do momento que eu descobri isso, eu consegui descobrir quais eram as melhores maneiras de eu trabalhar, quais eram os ambientes propícios de eu conseguir produzir e ser uma profissional melhor. E também quais eram os meus limites. Fone anti-ruído. Então, gente, open space é uma realidade e trabalhar do banheiro não é uma coisa aceitável. Mandar o coleguinha calar a boca pode gerar um certo climão na equipe. E o fone anti-ruído é uma forma de tu conseguir ter um certo isolamento e estar presente ali no ambiente de trabalho, estar presente na mesa, que também tem umas equipes que cobram esse tipo de presença. O único problema é que eu descobri recentemente, porque eu estava procurando esses fones, é que eles são muito caros. Então, essa dica é para as introvertidas sêniores. Impor limites. Não deixe que as pessoas tentem impor um padrão extrovertido de como vocês devem se comportar. Eu sei que é muito difícil, porque às vezes essa imposição vem de pessoas numa posição de poder muito superior a de vocês, mas se vocês não estão tendo espaço de poder trabalhar da melhor forma, de ser quem vocês são, é hora de começar a dar aquela mandada de currículo, começar a procurar um outro lugar para trabalhar. Não vai ser fácil, vai ter muitas barreiras nessa jornada, vai ter muito não, mas no futuro a saúde mental de vocês vai agradecer. Outra dica é: escolham suas batalhas. Vai ter muita coisa que a gente vai ter que fazer, que não vai ser tão legal, vai ter muita interação desgastante, então saibam escolher quais batalhas enfrentar. Eu já disse que não ia participar de uma sessão de... Droga. Eu já disse que não ia participar de uma sessão de feedback em grupo para priorizar uma reunião que envolvia uma tomada de decisão, e daí, posteriormente, eu fiz sessões de feedback individuais com as pessoas, que nem um ser humano normal. Bom, tá, e aí? O que essa galera tem aí que a gente está perdendo em não deixar elas serem elas mesmas? O que essa galera tem tão de especial que a gente tem que se dar todo esse trabalho em deixar essa galera em paz? Pessoas introvertidas podem ser ótimas líderes. Normalmente, pessoas introvertidas não fazem questão de estar no holofote, de ser o centro das atenções. Então, elas tendem a dar muito mais crédito e botar o seu time em foco ao invés delas mesmas. Um líder extrovertido pode chamar muito mais atenção, mas às vezes tu pode perceber esse líder muito antes de perceber o time. Pessoas introvertidas também, por procurarem muito significado em interações, passam mais tempo tentando conhecer cada indivíduo, cada membro do time. E gastam mais tempo querendo saber quais são as habilidades dessa pessoa, quais são as paixões, o que elas fazem de melhor, e tendo tempo para conhecer e saber quais são essas habilidades. E também tem uma pesquisa, depois eu posso mandar para vocês, que eu não me lembro agora quem fez, mas foi numa rede de pizzarias, que pessoas introvertidas são melhores em liderar times muito proativos e que dão muitas ideias, porque essas pessoas elas não se sentem desafiadas por esses perfis, enquanto pessoas extrovertidas tendem a sentir sua liderança desafiada com esses perfis. Pessoas introvertidas não gostam muito de falar, então a gente tende a pensar muito bem no que a gente vai falar antes de realmente falar. Então, a escutativa é algo muito natural
E a gente só fala quando a gente tem algo realmente muito importante a dizer, e a gente já pensou aquilo várias e várias vezes, então tem uma chance muito maior da gente causar um impacto com aquilo que a gente vai dizer. Escrever é uma das forças naturais de pessoas introvertidas. Por quê? Quando a gente escreve, a gente consegue escrever, parar, pensar, ler aquilo ali, apagar, pensar mais um pouco, olhar bem, manda um e-mail. É bem mais fácil do que você estar ali olhando para a pessoa e tipo, meu Deus, eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar. É bem mais tranquilo. Então a gente se expressa muito bem através da escrita, melhor que na fala. Inclusive, essa palestra ela tem um roteiro de 8 páginas que está muito melhor do que ela está sendo falada aqui agora. Se quiser, eu posso mandar para vocês depois. Lidam bem com a independência. Então, pessoas introvertidas elas estão acostumadas a ficar sozinhas e fazer coisas sozinhas. Então, elas têm uma certa autonomia natural. Então, a gente está acostumado a se autogerenciar e tem uma certa maturidade para fazer isso. Bom, como eu falei um pouco das dificuldades que pessoas introvertidas enfrentam no dia a dia, no trabalho, e agora eu queria falar um pouco como pessoas, líderes, gerentes, podem ajudar para facilitar um pouco o dia a dia dessas pessoas. É só não ser um babaca, fim. Não, mentira. Nunca é tão fácil assim. Dê espaço. Uma coisa que ajuda muito é dar a possibilidade das pessoas se prepararem para a reunião. Um negócio que acontece muito, que eu tenho pavor, é que a pessoa ela marca a reunião com um título, não tem porcaria nenhuma na descrição. Não tem o que vai ser falado, não tem o objetivo da reunião, só tem a reunião. E daí tem que descobrir o que é a reunião. Na hora, eu tenho que descobrir o que é a reunião, eu tenho que ter uma ideia sobre a reunião, é muita coisa. E então, tu sabe, ter tempo de saber o assunto da reunião, poder se preparar, tu já chega na reunião muito mais apto a conseguir dar uma opinião sobre ela. E caso tu não queira fazer isso, então permita que pessoas possam dar opiniões posteriormente a essa reunião. Não fique cobrando por participação. Se a falta de participação está sendo um problema, antes de você chegar na fulaninha, no fulaninho, e pedir para que essa pessoa participe mais, tente entender por que essa pessoa não está participando antes de cobrar por participação. Permita que as pessoas escolham a melhor forma de fazer o seu trabalho. Não imponha um processo para as pessoas trabalhar. Tente acomodar o processo para as pessoas. Crie ambientes de trabalho mais confortáveis. Não precisa trazer o escritório abaixo e fazer de novo. Não precisa acabar com os open spaces. Mas é possível criar pequenos refúgios onde as pessoas consigam se sentir mais confortáveis. No escritório onde eu trabalho, criaram pequenos cubículos assim que servem tanto para fazer reuniões rápidas em chamada, quanto para tu ter um momento assim de isolação e tranquilidade. Conheça o seu time. Então, é muito importante tu conhecer as pessoas do seu time. Isso vale tanto para quando tu tem pessoas introvertidas no teu time ou quando tem qualquer tipo de pessoa no teu time. É fundamental que tu conheça aquele teu time para saber qual a melhor maneira daquele time funcionar. Enquanto tem uma pessoa introvertida naquele time, tu saber que tu tem uma pessoa introvertida vai ajudar tanto aquele time a funcionar, quanto aquela pessoa se sentir confortável naquele ambiente. E o mais importante, permita que as pessoas sejam elas mesmas. Uma pesquisa da Universidade de Cambridge mostrou que uma vida caracterizada por automonitoramento pode levar a graves problemas de saúde. Irmina Ibarra, professora de comportamento organizacional, descobriu que gastar muito tempo monitorando como se é percebido é trabalhoso e consome muito tempo, sendo contraprodutivo. Não obrigue as pessoas a serem coisas que elas não são. Isso vai afetar a saúde delas e ainda vai ser contraprodutivo para o ambiente de trabalho. E no final do dia,
o que ninguém percebe é que algumas pessoas gastam uma tremenda energia apenas para serem normais. Obrigada. Oi. Então, queria saber sobre como vocês lidam com comunicação com pessoas introvertidas em canais públicos. Tipo, a gente usa o Slack na empresa e uma coisa que a gente incentiva muito é a comunicação em canais públicos, porque eu dissemino conhecimento, etc, etc. Alô? Tá saindo? Acho que... Tá, beleza. E aí incentiva a comunicação, etc, etc. Só que eu vejo muita gente ainda resistindo a isso. Eu não sei se é por introversão ou por falta de costume, mas eu vejo muita gente resistindo a isso e ainda tirando muita dúvida, tipo, no privado, com pessoas específicas, etc. Eu queria saber se isso é um negócio que pessoas introvertidas costumam fazer, ou se é um negócio que é só... Tipo, se eu deveria tentar pedir para a pessoa usar mais o canal público ou deveria deixar ela se virar nas conversas privadas. Eu acho que isso não tem necessariamente a ver com introversão, mas eu acho que é mais relacionado a o quão confortável aquela pessoa se sente em expor a sua falta de conhecimento em público. No caso, eu vou fazer essa pergunta no canal público, mas aí todo mundo vai saber que eu não sei, sabe? A pessoa pode considerar essa dúvida, sei lá, uma dúvida idiota. Ela pode se sentir meio constrangida em ter que fazer aquela pergunta no canal público. Eu acho que é mais relacionado a não se sentir tão confortável em expor essa fragilidade nesse grupo de pessoas do que a introversão. Isso aqui. Betina. Alô? Alô? Betina, obrigada por essa palestra. Porque, tipo, no meu caso... Eu acho que essa palestra também vai muito de encontro com pessoas que são neurodiversas. No meu caso, eu tenho TDAH. Então, para mim, esse tipo de... Tudo que tu falou, eu tenho tanto do TDAH quanto na introversão. Então, eu acho que, assim, veio num momento muito certeiro. Muito obrigada. E outra coisa, como tu vê quando alguém começa a te forçar a lidar... com outras pessoas que são, às vezes, pessoas extrovertidas que começam a, às vezes, te pilhar demais. Como tu lida com isso? Porque, tipo, eu passo muito por isso na empresa. Às vezes eu quero ficar lá no meu canto e a pessoa poderia só me mandar uma mensagem, mas ela vem e encosta em mim para falar, para perguntar alguma coisa. Eu fico assim, sai! Então, como tu lida? Mesmo você já tendo conversado com a pessoa, já colocando teu fone gigante, mas a pessoa ainda continua fazendo esse tipo de coisa. Então, depende de alguns fatores, assim. É uma pessoa que ela tem, tipo, ela tá num nível de poder maior que tu? No mesmo? Me erra, velho. Tipo, tá, não, desculpa. Não. Tenta, tipo, explica pra pessoa, não gosto disso. Tipo, preciso do meu espaço. Tenta explicar de uma maneira, ok, assim, ó. Tenta, se tu estiver disposta a fazer isso, porque não é obrigada, tá? Pode só dizer, tipo, não, para, não gosto que faça isso, e deixa a pessoa falando sozinha e vai embora. Ou pode tentar ter essa conversa, tipo, não gosto, não me sinto confortável quando tu faz isso. Se a pessoa continuar, escala. Pô, a pessoa, já te falei que eu não gosto disso, a pessoa fica me tocando, fica me deixando desconfortável. Peraí, eu tô com dó do menino lá, ele foi o primeiro a levantar a mão. E ele tá... Desculpa. Não tem problema não, eu não sou introvertido. Eu tenho uma pergunta rápida. Alô, tá funcionando agora? Eu tenho uma pergunta rápida e uma longa. A rápida é o seguinte, existe uma versão em inglês disso daí, porque uns colegas meus realmente precisam. Adorei a palestra, ela tem um formato quase de documentação e manual, o que para mim foi excelente, porque tem várias coisas aí que eu preciso. Mas uma coisa que não está aí que eu preciso é o seguinte, recentemente no meu grupo eu caí numa armadilha. Introvertidos vêm a mim comunicar algo para eu comunicar para o resto do grupo. E eu ganho crédito.
E por ser homem quase branco, por mais que eu fale, não, foi fulano que fez, eu continuo ganhando crédito. Tentar sair do crédito, eu sou o cara chato que fica provocando introvertido. Vai lá, meu. Pô, você que tem que falar, né? Foi você que fez, não fui eu. E aí eu acabo caindo no erro que você falou, que ia ficar botando pilha no introvertido. Como é que eu saio dessa armadilha? Não, a rápida seria só em inglês. Essa é a longa. Tá. Então, tem também um TED Talk sobre introversão, que é The Power of Introverts, que fala um pouco sobre introversão e tudo mais. Eu pretendo traduzir essa palestra em breve, então quando eu traduzir eu posso te mandar. Então, sobre isso. É uma armadilha complicada, mas algo que pode ajudar é criar outros canais de comunicação. Porque o que eu acho que está acontecendo, talvez essas pessoas estejam te pedindo para... fala para fulano, porque talvez o único canal de comunicação que existe é tu ter que levantar, ir lá para fulano e, tipo, falar para fulano e, tipo... E, às vezes, por que algumas coisas não podem ser feitas por e-mail, por chat? Pelo menos o início da comunicação. Criar outros canais, assim. E também pegar e sentar, ter uma conversa com o time, tipo, olha só, a gente tem diversos perfis aqui. A gente tem perfis introvertidos, a gente tem perfis extrovertidos. A gente precisa arrumar uma maneira de melhorar essa comunicação e para que todo mundo ganhe o devido reconhecimento pelo trabalho que está sendo feito e que a gente arrume um jeito de se comunicar para que todo mundo se sinta confortável. Porque, assim, eu não gosto de ficar... Eu chamo de falar com aleatórios. Eu não gosto de ficar falando com aleatório. Mas tem momentos que a gente vai ter que falar. E daí é por isso que eu digo escolher suas batalhas. Eu evito ficar falando, às vezes, com pessoas que eu não necessariamente tenho que falar para ter energia para quando eu tenho que falar alguma coisa, uma tomada de decisão, falar algo realmente importante, eu ter, tipo, pegar ali, mentalizar e falar. Talvez também isso entra um pouco na dica que eu dei do autoconhecimento e de escolher essas batalhas. Também as pessoas introvertidas, a gente tem que fazer um esforço para ter esse autoconhecimento, ter esse conhecimento de limites para conseguir também desempenhar melhor no ambiente de trabalho. Obrigado. Quem mais? Uma, duas. Tá. Quero ver que a gente tem até... Não tem muito tempo, então vamos tentar ver se estourado a gente depois pergunta depois. Oi. Eu só queria fazer um comentário. Você comentou sobre o fone de ouvido com anti-ruído ser a solução para o sênior. A minha sugestão de solução para o júnior é usar ou algum aplicativo ou algum site de ruído branco ou ruído marrom, né? Tipo, ruído branco é tipo o barulho da TV mal sintonizada, e isso ajuda bastante, pelo menos para mim, assim. Quando eu preciso concentrar um pouco, às vezes eu consigo ir para uma sala de foco, que nem você falou que tem, mas se você não tiver essa opção, você pode fazer isso. Tipo, bota o fone, bota aquele barulhinho lá. Tipo, no começo é estranho, mas depois que você acostuma com aquilo dá uma ajudada boa a se isolar um pouco, você consegue focar melhor. Então, quem não conhecia, fica aí a sugestão. É só isso. Boa, valeu. Opa. Oi, Bettina, muito obrigada pela palestra. A minha dúvida foi que no início da palestra tu comentou um pouco da parte de pair programming. Eu queria saber mais a fundo como é que você lida com isso, que para mim, sendo uma pessoa muito introvertida, é essa parte que mais pega na minha interação com o time, que é o que eu recebo cobrança de, tem que fazer mais pair programming, tem que estar mais juntinho, trabalhando juntinho, só que eu não consigo focar se eu estou juntinho com as pessoas. Eu quero saber como é que você faz. Então, esse é um problema bem grande que eu estou enfrentando, para ser sincera, porque na empresa que eu trabalho, o pair programming é tipo pair programming na Terra, Deus no céu. E o que eu estou tentando fazer é que tem alguns times que a gente trabalha em projetos, né? Tem alguns times e alguns projetos que pair programming é uma prática divina, todo mundo faz o tempo inteiro, e daí eu estou evitando, eu saí de um time que era assim,
E daí foi aí que eu percebi que essa não era a melhor forma de eu produzir. Eu chegava em casa derrotada e não conseguia fazer meu trabalho da melhor forma possível. Era bem difícil para mim. Daí eu saí desse time, agora estou num time que eu não faço mais tanto pair programming. Minha qualidade de vida mudou, assim, muito. Então, o que eu estou fazendo, que eu tenho essa possibilidade, é evitar de entrar em projetos e times que tenham a prática de pair programming muito forte. Mas a dica que eu dou é, se não, por exemplo, não vou fazer pair programming nunca, mas tentar focalizar, beleza, vamos fazer pair programming, mas vamos fazer pair programming para resolver um problema específico, ou durante X tempo, vou fazer 1 hora de pair programming, 1 hora de trabalho isolado, sei lá, fazer pair programming 1 vez por semana, tentar negociar, assim, tipo, às vezes chegar, tipo, não vou fazer essa porcaria, às vezes é difícil, mas tentar negociar, assim, explicar, essa não é a melhor maneira de eu produzir. Se eu ficar fazendo isso, a minha qualidade de vida vai ser ruim e o meu trabalho também vai ser ruim, não vai ser bom para ninguém. Então, tentar fazer esse tipo de negociação, sabe? Oi, boa tarde. Uma pergunta e uma colocação. Eu gostei muito da palestra. Sou estrangeiro, já trabalhei em vários países e alguns dos elementos do trabalho intercultural pegam nas mesmas coisas. Eu acho só que talvez a gente precise prestar atenção à oposição de extrovertido e introvertido. O uso eu faço muito uso do que a gente chama do perfil MBTI. Não sei se você já ouviu falar. É uma ferramenta bem antiga, inventada por uma psicóloga e a filha dela. E a primeira dimensão dessa ferramenta é introvertido ou extrovertido, mas depois vem mais 3. Eu acho que às vezes, dentro de um grupo, a gente acaba achando que as pessoas não estão conseguindo trabalhar apenas pela o que é evidente no perfil psicológico das pessoas, que é essa é mais introvertida, essa é mais extrovertida. Essa era a minha colocação. A minha pergunta é numa empresa que tem uma carreira Y, ou com gestão, ou com a parte técnica, a um dado momento, qualquer que seja a matriz de competência que você usa, vai precisar do poder de influência. Se você escolher a trilha de carreira de um especialista, de alguma forma você tem que influenciar as pessoas, né? Nem que seja para elevar a régua delas e tudo mais. E aí, como que uma pessoa introvertida vive isso? Você parece uma pessoa sênior, então como que você faz isso no dia a dia, de maneira bem prática, assim? Como que você consegue influenciar as pessoas? Então, uma coisa que ajuda muito pessoas introvertidas a conseguirem influenciar é que, por a gente ter uma capacidade de observação e conseguir ter esse foco muito grande, e o que facilita muito para mim, eu consigo analisar bastante resultados e olhar possibilidades e conseguir analisar bem cenários. Então, normalmente, quando eu vou ter que ter alguma influência ou ter que fazer uma tática de convencimento, eu consigo ter uma base muito forte de dados e de análises que eu fiz e consigo me basear muito mais nisso do que, de certa forma, em carisma ou em, talvez, tipo, amizade ou outras coisas que talvez uma pessoa extrovertida consiga usar muito mais. Então, também é uma coisa do autoconhecimento, se tu conseguir saber quais são daí os teus pontos fortes, sabe? Conseguir usar isso para daí ter poder de barganha, ter poder de influência, poder de convencimento. Então eu acabo conseguindo influenciar pessoas por causa disso. Eu só queria dar um último recadinho, assim. Não é meio que um disclaimer, tá? Não é só porque eu sou introvertida que quer dizer que vocês não podem falar comigo, tá? Falem comigo. Eu só provavelmente não vou conseguir iniciar uma conversa com vocês, mas vocês podem falar comigo. Tá bom?